Pega onde esteve aqui, deu 2.000 réis a papai, farinha, açúcar, vovó. A TV Alba e o programa Capoeira na TV hoje vai bater um papo com a mestra Patrícia. Mestra Patrícia, que prazer enorme estar aqui com você. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, desde quando você começou. Como foi essa história? Olá, mestre. Para mim é um prazer estar nesse bate-papo com o senhor. Eu comecei a capoeira em 1986, eu tinha 15 anos. Mas você sabe que eu me dei conta de que a primeira vez que eu vi a capoeira, que eu tive contato com a capoeira, eu pequena, no Mercado Modelo. Então, acho que eu identifico que foi nesse momento que eu acho que ali eu fui fisgada pela capoeira. E hoje eu tenho um carinho enorme, um respeito pelaquela roda, né, que resiste há tanto tempo. Então, eu me dei conta que ali foi que eu fui fisgada pela capoeira. Mas eu comecei realmente em 86, né, no Instituto Social da Bahia. Eu era aluna da escola e comecei com o mestre Ferreira, hoje mestre, né? Então, desde então, eu venho, né, nessa prática, cada vez me envolvendo mais na capoeira, que eu digo que para a capoeira a gente precisa se permitir ser fisgada, né? Não é? Porque às vezes a capoeira passa pela gente e a gente não se dá conta. Então, a gente tem que se abrir e permitir ser encantada pela capoeira. Então, eu acho que desde então eu fui realmente fisgada, encantada pela capoeira e sigo até hoje, né, com diversos momentos, né, experiências nessa trajetória. Eu recebi o título de mestre pelo mestre Ferreira em 2015, né? Então... Eu estava lá, eu me lembro. Pois é. Então, mestre, o senhor é meu avô de capoeira, né? O senhor é mestre do meu mestre. Então, é isso que é bacana na capoeira, essa coisa da linhagem, né? Da importância, né? Da hierarquia e da linhagem. Então, o senhor é mestre do meu mestre, portanto, meu avô de capoeira. Agora me conte um pouquinho aí desse caminho, né? Você falou da sua trajetória, que você vem até hoje, desse caminho. Sim. Por onde foi que você passou? Me conte aí esses caminhos, onde começou, que você trabalhou, o que faz. Então, me conta aí um pouquinho. Sim. Eu comecei ainda adolescente, né, ali no ambiente escolar, mas a partir do momento que eu, né, me permito ser fisgada, ser encantada pela capoeira, eu vou para a rua, eu vou conhecer a minha cidade. A capoeira, na verdade, me leva para a rua, né? Então, eu vou jogar capoeira nas festas de largo, né, no Terreiro de Jesus, no Mercado Modelo, vou, né, conhecendo a minha cidade, né? Ilha de Itaparica, que às vezes a gente atravessava no domingo para frequentar a roda do mestre Medicina ali no mercado, né? Então, e aí eu começo a frequentar esses ambientes, a me fazer presente, a me fazer conhecer, né? Porque naquela época uma jovem adolescente de 15 anos, né, não era fácil estar nesses ambientes, né? Uma menina, então a gente, né, vai se colocando, se fazendo presente na roda, jogando, tocando, e as pessoas realmente vão abrindo espaço. Só que naquele tempo, mestre, a gente não se dava conta dessas dificuldades, né? Não tinha um número expressivo de meninas na capoeira, éramos muito poucas, e a gente não se dava conta dessas dificuldades, que era em função da nossa posição de mulher, de menina, né? Então eu não entendia por que toda hora, né, me tiravam da roda, porque meu tempo de roda era muito pouco, né, porque meu acesso à bateria também quase que era difícil entrar ali. Eu só via essa dificuldade, entrava mesmo, né? Sem pedir permissão, me jogava, mas a gente não se dava conta e a gente não tinha essa interação assim para discutir de onde é que vinham essas dificuldades. Então, isso era o quê? Você acha que isso era o quê? Era um preconceito porque você era menina, porque você era mulher? Ou que a capoeira é machista, né? Isso sempre foi, né? Então, me conte aí, o que é que você acha sobre isso? É machismo, mestre. Não a capoeira, né? Mas as pessoas que estão na capoeira, né? Certo. A capoeira não. A capoeira, ela inclusive, a capoeira veio da ânsia de liberdade, onde todos devem estar ali, né? Só que a roda da capoeira é um reflexo da vida. Então, ali também se refletem os preconceitos, né? O machismo,
a homofobia, dentre outros, o racismo, dentre outros preconceitos que a gente vive na nossa sociedade. Então era machismo, como hoje ainda é. Hoje, num outro momento, né, as meninas que chegam hoje já têm um terreno, né, mais preparado. Por vocês, né, que foram as primeiras. Isso. A gente se dá conta, quer dizer, eu me dou conta, acho que recentemente, né, quando a gente começa a discutir sobre essas questões, mestre, mas naquele tempo não. A gente conquistava, como a gente diz, na tora, né, botando um pé na porta e entrando mesmo, querendo ou não. Né? Então, a falta de união nossa, né, das meninas naquela época, e porque também éramos poucas, dificultava isso. Né? Então, eu não tinha uma referência feminina. Minha referência era masculina. Então, isso se refletia no meu jogo, né, na minha forma de me colocar. Né? Então, isso é interessante a gente fazer eu fazer essa retrospectiva da minha história, né? Das minhas influências, das minhas referências. Então, mestre, esse era o cenário da década de 80. Na década de 90, o cenário já muda, né? Já tem uma expressão muito grande da mulher na capoeira, das meninas na capoeira. No meu grupo mesmo, do Mestre Ferreira, teve uma época que éramos muitos, era um número muito grande de alunos. E, digamos que acho que 80% éramos meninas, éramos mulheres. Né? Então, na década de 90, realmente tem um boom da capoeira, e aí isso se expressa, né, na presença da mulher na capoeira, e aí isso dá uma reviravolta. Né? As meninas já chegam com uma outra atuação, porque já tinham um terreno ali, né, razoavelmente preparado, e aí elas já chegam com uma nova forma, podendo ser quem ela quisesse ser. Né? O jogo dela, porque anteriormente, o senhor lembra, na década de 80, a capoeira era dura. Não tinha outro caminho para a gente. Então era dura. Então nem toda menina sustentava aquele jogo e aquele ambiente duro, né? Então poucas ficamos desse momento. Na década de 90 não, esse cenário muda. As meninas já podem ter o jogo que elas quiserem, mais de floreio, ou mais de capoeira dura, ou mais de competição, enfim. Porque ela podia ser quem ela quisesse, e hoje mais ainda. Né? Porque começou a haver um respeito dos homens capoeiristas, né? Por esse momento, né? Essa descoberta também das meninas, né? E para querer apoiá-las, não apoiá-las na roda da capoeira. Eu acredito que essa mudança foi muito gratificante e favorável, né? Ainda temos um longo caminho aí pela frente, né? Essa abertura não foi à toa, foi de diversas conquistas, não só da capoeira, mas na sociedade em geral, né? Na busca da mulher pelo seu espaço, né? No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, né? E, consequentemente, na capoeira. Então, isso foi por conta de uma luta anterior, né? Não foram os homens dizendo, não, agora, não, ninguém deu espaço para a gente que conquistou e isso foi se abrindo, mas ainda é muito difícil, né? Então, início da década de 90, né? Então, aí eu começo já a dar aulas de capoeira em escola, em 95 eu faço através da Baiatussa, eu faço uma turnê pela Europa, né, Londres e aquela região toda, né, levando a cultura da Bahia para lá. Então, para mim, foi uma experiência interessante, porque era capoeira show. Eu já tinha esse olhar, porque eu gostava de frequentar a Tenda dos Milagres, a Moenda, o Soladonhão. Então, eu tinha esse olhar assim, para capoeira show também. Né? Isso também me encantava. Então, eu já com esse olhar, eu não fazia o show, de vez em quando eu ia como visitante, jogava, né? Como o senhor sabe, a gente ia olhar e a gente era chamado convidado para jogar ali. Então, aí tem essa experiência que foi incrível, né? Uma outra perspectiva, lá fora, né? O olhar lá nós que éramos estrangeiros, né? Mas lá fora, o olhar para a capoeira. Em 98, eu vou para Barcelona e passo um tempo lá, estudando. Naquela época, a minha área era turismo, eu fui estudar turismo e dei aulas de capoeira também esse período para criança e adultos e adolescentes. E foi incrível, porque naquela época, 98, éramos poucos ainda lá. Então, a capoeira não era tão conhecida como hoje, né? Se você chega com berimbau em qualquer ambiente da Europa, as pessoas identificam que o instrumento é aquele, todo mundo sabe o que é capoeira. Naquele tempo, não. Eu chegava com berimbau e era interessante que com as crianças eu chegava com o berimbau desarmado e ia brincando com eles, né?
pouco a pouco eles iam se dando conta do que aquilo se transformava, né? Da verga, do arame, da cabaça, o que se transformava num instrumento maravilhoso, né? Que a gente tira tantos sons e tantas músicas dali. Então, ainda era uma coisa assim que não era tão conhecida. Então, passei esse período lá, retorno e nesse retorno eu começo a fazer um trabalho com criança, né? E essas crianças chegavam com algumas dificuldades. E a partir daí eu fui percebendo a importância da capoeira para essas crianças que apresentam alguma dificuldade, essas crianças que às vezes não têm o desenvolvimento esperado. Então, depois de um tempo eu mudo de área, né? A minha segunda formação, minha primeira formação eu digo que é a capoeira. Então, essa segunda formação eu também desviei e eu fui estudar psicologia. E a partir daí, em 2014, eu pensei, e até hoje essa formação existe, que é uma formação para quem trabalha com criança, que chama A Criança na Capoeira, para a gente tratar dessas questões. Né? Quais são as suas dificuldades na hora da prática da capoeira com criança, o que é que essa criança te desafia, né? O que é que você tem pensado sobre essas questões, quando a criança não corresponde ao que você espera, né? Como é que você lida quando a criança não responde àquele ensinamento, que caminho você pode buscar para que ela acesse a capoeira, né? Então, desde 2014 eu venho fazendo essa formação e o interessante é que em 2015 e 2017 essa formação ganhou o prêmio Capoeira Viva. Então, foi muito importante porque a partir daí a gente pôde fazer uma formação gratuita. Nessa segunda, que foi 2017, foram quase 100 inscrições. Nós tivemos que encerrar pela capacidade do local, mas teve uma importância muito grande. Então, você dá cursos e palestras sobre a capoeira com crianças com dificuldades. Isso, eu falo sobre o desenvolvimento infantil, quando esse desenvolvimento não acontece dentro do esperado, como lidar com isso, como identificar o papel do professor, da professora de capoeira com essa criança. E quem são essas pessoas que tomam esse curso que você... São capoeiristas, homens e mulheres que têm atuação com criança, principalmente em escola, que eu acho que é um ponto importante, que essas pessoas que chegam, que trabalham em escola, muitas vezes elas são fisgadas por um discurso, o que a gente chama patologizante da capoeira, né? Sempre querendo identificar o problema, a dificuldade da criança. Esse é um discurso que a gente percebe na escola. E aí a minha provocação é que o capoeirista tem que tentar se separar disso. Ele tem que receber essa criança como ela chega e, a partir dali, identificando que caminhos ele busca para atingir essa criança, né? Você pode nivelá-lo a qualquer outra criança ditas normais, né? Apesar dela ter uma dificuldade, você pode chegar próximo, né, de um nível igual. Sim, né? sim. A depender da forma que você trabalhe com ela. Eu não sei se vai nivelar aquela criança que tem um desenvolvimento, digamos, típico, mas de alguma forma ela vai acessar aquela criança. Por exemplo, uma criança cadeirante, você pode acessá-la pelo olhar, pelo sorriso, né, pela musicalidade. Ela não vai fazer o AU, né? Ela não vai fazer coisas mas ela vai poder descer da cadeira e se arrastar no chão e tentar imitar aquilo. Provavelmente ela não vai fazer. Então, para mim, isso é nivelar. Sim, sim. Nivelar dentro das possibilidades dela. Sim, sim. Entendeu? Então, esse é o desafio. Sim, sim. Porque eu acho que qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer dificuldade, pode fazer capoeira. E a capoeira pode colaborar com essas pessoas. Eu acredito. Mas para isso, mestre, quem está ali ministrando essa aula precisa ter essa percepção. Ter esse curso, esse conhecimento. Né? Precisa ter essa percepção. Fazer uma parceria com a família, com a escola, para conhecer mais aquela criança, né? Porque a questão não está na criança, está na gente. Né? Que abertura a gente vai dar para essa criança poder mostrar essa potencialidade dela, né? Por mais, apesar das dificuldades. Hoje você trabalha em alguma entidade, em algum lugar, em alguma escola? Hoje eu dou aula numa escola municipal, eu sou voluntária, né, na escola Tereza Cristina, que é uma escola realmente incrível, uma equipe de professores, coordenadores, que abriu esse espaço para mim. Então, eu estou lá, dou aula para crianças de menos de 2 anos ao Fundamental 1, né, ao 5º ano.
A TV Alba e o programa Capoeira na TV agradece às mulheres da capoeira.